É a hora de mais uma vez tirar o mercado financeiro de dentro do escritório e discutir o que realmente importa quando o assunto é a economia. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao terceiro episódio do Quem Paga a Conta. E temos aqui um convidado agora cativo aqui na mesa, a audiência pediu um rosto novo, Celson Plácido, que teve uma excelente participação na última rodada, no episódio 2 do Quem Paga a Conta. E hoje, para iniciar aqui com o Celson, mas antes disso, agradecer ao Felipe Salto a indicação de um restaurante tradicionalíssimo aqui em São Paulo, francês. Dizem aqui que é, inclusive, o restaurante preferido do Fernando Henrique Cardoso e que justamente nessa mesa aqui ele ajudou a escrever o Plano Real. Então, inspiração é o que não vai faltar para esse encontro aqui dos nossos economistas da Warren. E para iniciar, Celson, a gente vai startar aqui um quadro novo no Quem Paga a Conta. Lá vem mais um. É o Contra a Parede. Você falou no último episódio que você contava com o rally na Bolsa nesses últimos meses. O que está faltando para esse rally vir? Hoje, o que está acontecendo? A gente está falando sobre isso, né? A queda de juros no Brasil, lá fora mesmo que os Estados Unidos, né, não teve elevação na última, né, tem uma pressão, você tem uma pressão principalmente por conta de China. China é aquela grande discussão, né, todo mundo se questiona isso, se é uma desaceleração ou mais forte ou não, que a gente fala, soft landing ou hard landing. A gente está vendo problemas principalmente nas empresas de real estate, ou seja, nas incorporadoras, parte de construção, que é o grande, né, o que gira a economia, que é a máquina, como a gente vê nos Estados Unidos, como vê também na China, e a gente está vendo uma desaceleração por lá. E aí é óbvio que isso se reflete não só no Brasil, como em renda variável no mundo inteiro. A gente viu isso, teve essa alta, mas agora a gente está tendo agora uma aversão a risco e uma discussão sobre Estados Unidos, se vai ser um período mais longo, com juros mais altos por um período maior de tempo ou não. Então não adianta, não dá, a gente não vive numa ilha, o Brasil não é uma ilha, ele depende de outros países. O que é interessante é, quando você conversa com um investidor estrangeiro, que predominantemente investe em países emergentes, eu estava falando com eles na semana passada, com alguns, eles falaram, não tem muito em quem investir. A Argentina tem uma eleição, não sei o que pode dar, o que pode acontecer. Cara, olha a Turquia, a gente sabe de todos os problemas e até interferências do Banco Central. Rússia nem se fala o que ela faz. A própria China, com apoio à Rússia, esses problemas Ucrânia e Rússia, também. E você não sabe o que vai acontecer nesse lado de desaceleração chinesa também, com múltiplos muito mais elevados. Só para o Brasil, Celso? Brasil sobra o Brasil e vejam ano que vem um bom ano para o Brasil com uma queda na taxa de juros e aí sim, renda variável podendo ter um apetite maior do investidor. Você falou de renda variável, mas a gente não pode também deixar de comentar a renda fixa, né? A gente vem vendo uma Selic acima de 13%. A gente vai sentir saudade dessa taxa de juros? Um grande ponto para a gente olhar sempre, né? O Brasil acaba sendo rentista, né? Que é o diferencial de juros. Quando você tem uma taxa de juros elevada com uma inflação mais baixa, o que importa são os juros reais, que é esse diferencial. Infelizmente, né, a gente vê muita gente falando assim, eu não gosto de falar aplico, né, na poupança. Peraí, quanto você ganhou? Se você retirar a inflação, você está perdendo o seu poder de compra. Então, infelizmente, a maioria da população brasileira não sabe o que são juros reais, que deveria ser dado em colégio, agora começou a educação financeira em colégio, isso é muito importante ressaltar, mas não sabe isso e não se prepara para o investimento futuro. Mas eu diria, vai sentir saudade? Você tem que aplicar, você tem que tomar risco, esse é o grande ponto, como é nos Estados Unidos e em outros países. Para finalizar, eu queria falar do longo prazo. Você é um especialista no longo prazo, como bom botafoguense que é, afinal são 28 anos sem um título brasileiro. A minha pergunta vai o seguinte, a tua esperança está maior no Brasil voltar a crescer forte ou no título do Botafogo esse ano? Que é isso, resiliente, longo prazo, é o Botafogo, mais forte do que o Brasil. Esse é o voo de galinha. Paulo, já vai falar em fogo de palha? Fogo de palha. Então, o flamenguista aqui. Peraí, vamos tricolor. Palmeiras, dando sequência aqui, acho que vale a gente comentar também da nossa ida a Brasília. A gente já faz isso desde o governo passado e agora também nesse governo, com Eric Decatti lá acompanhando todos os bastidores. E a última visita a Brasília com o Felipe Salto e Andréia Ângelo, fazendo
importantes visitas lá com os políticos, com os ministérios, que é super importante na composição e precificação dos ativos, aquilo que pode fazer preço no dia a dia, na carteira dos nossos clientes que seguem a Warren. Eu acho que de destaque, principalmente, André, eu queria que você comentasse como é que foi o papo com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que nos recebeu. O que tem aí no pipe, quais são os projetos, o que tem de risco para a economia, e queria te perguntar se há luz no fim do túnel ainda para algumas aprovações importantes que a gente tem que fazer o dever de casa daqui para frente. Boa, Pauli. O vice-presidente foi muito esclarecedor ao dizer que não há visão antagônica dentro do Congresso e que se tivesse esse tipo de comportamento, eles estão rearranjando lá dentro para conseguir combater esse tipo de visão antagônica no Congresso. E ele esclareceu bastante sobre a visão à frente do Ministério do MD, que é o Ministério do Desenvolvimento que ele está à frente, de toda a reabertura comercial, de políticas que quer estabelecer. E sim, está super confiante em relação à aprovação de reforma, a reforma tributária, e também falou de que vai seguir a projeção que espera-se de déficit de superávit primário, né, do primário zero, do ministro Fernando Haddad. Ele foi muito enfático ao frisar que estão combatendo aí, né, que o arcabouço fiscal está vivo. E eu estou curioso aqui para saber como é que foi o Bernardo Api receber, que está à frente, tem como objetivo aprovar a reforma tributária no seu texto ali no Congresso e fazer todo o trâmite, defender isso, ele nomeado pelo Fernando Haddad. Como é que foi esse papo entre vocês? Como é que foi ele receber aqui o Felipe Salto, crítico, sugestivo a uma melhora do que foi proposto na reforma tributária? O Bernardo é um amigo de longa data. E ele estuda esse tema pelo menos desde 1982. Aqui no estado de São Paulo, onde a gente está gravando, e na cidade de São Paulo, tinha um instituto similar ao IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica. Você já era nascido em 82, Felipe? Não, 5 anos antes. E o Api era técnico da Fundap, que era esse IPEA paulista. E ele já estudava o tema tributário. Então, se há uma coisa que ele conhece, é o tema tributário. Agora, isso não significa que a proposta que está aí sobre a mesa é a melhor do mundo, ao contrário. Mas eu acho que não existe nada pior do que o sistema tributário atual. E essa discussão de reforma tributária, como o Salto comentou, demorou décadas. E, na verdade, é uma grande surpresa positiva isso ter avançado no Congresso. E nada é ideal, né? Então a gente não pode assim, achar que vai vir um ótimo. Então eu dou a nota 7. Eu concordo com o Sérgio, a minha nota também é 7. Que eu acho que a reforma tributária ela pode ter perdido seus principais objetivos, mas talvez ela seja uma simplificação tributária que é necessário no Brasil. E eu já até citei um estudo do INSPER falando de 1.500 horas das empresas gastas e até chamando consultoria externa para falar sobre essa reforma. 1.500 horas é um Peraí. do Banco Mundial que pela ordem, ministro, pela ordem. Não, mas se puder colocar Celso Plácido. Eu entendo isso que o Sérgio levanta, que não houve discussão, mas a gente perde as grandes oportunidades de fazer algo. E infelizmente a gente pensa nisso, é melhor um pouquinho do que nada, é melhor isso. Não concordo. Eu acho que tem que passar a vigorar agora. Olha a reforma da Previdência, quando ela passou a vigorar, olha como a gente vai ter que fazer uma nova reforma, apesar de toda a economia que se teve, mesmo assim. E não vai, para mim, é a mesma coisa. Acho que não vai funcionar isso. A gente vai precisar de uma nova reforma tributária e perde-se o momento de um Congresso mais reformista. A gente está discutindo reforma administrativa, que a gente não consegue discutir. Então, aproveitar esse momento para isso. O problema é, ano que vem tem eleições, e aí fecha a janela novamente, quanto mais se posterga isso. Mas eu acho, é melhor não fazer uma reforma ruim do que fazê-la. E mudando um pouco aqui o escopo da reforma tributária, a gente vê um terceiro poder com bastante poder, digamos assim, ali, e eu falo não do STF nesse momento, eu falo do Legislativo, né? A gente via aí um Arthur Lira muito próximo ao antigo presidente, o Bolsonaro, e uma espécie de lua de mel ali nos primeiros 6 meses, com algumas rusgas e tudo mais. Como que você vê a relação
do Arthur Lira, do Congresso como um todo, daqui para frente? Vai depender do quê? A gente tem um problema histórico no Brasil. O nosso Congresso é fisiológico, não é um Congresso ideológico. Os partidos vivem de verbas, né, de concessões, de emendas parlamentares, de cargos. Isso independe de ideologia. Não interessa se o governo é de esquerda ou de direita. Esse é um problema. Então, para que qualquer governo tenha maioria no Congresso, ele tem que fazer concessões. E concessões não ideológicas. Concessões no sentido de concessão de recursos, concessão de cargos. Isso é um problema que a gente vai demorar muito tempo para superar. Você acha, Felipe, que esse governo ele distribuiu bem os cargos, os seus ministérios, os secretários? E eu queria que você nos dissesse aqui se falta alguém, na tua visão, faltou alguém nessa composição? Alguém que você acha que deveria estar no governo? Eu acho que o governo Lula nasceu com uma proposta de frente ampla, desde a campanha. Trazer o Alckmin, por exemplo, que sempre foi do PSDB, trazer a Simone Tebet, que era de uma centro-direita conservadora no Mato Grosso do Sul, a Marina Silva, que era do PT originalmente, mas saiu para fundar a Rede. Só que essa frente ampla não se concretizou plenamente no seio do governo, porque o PT tem uma sede por cargos, etc., que é bastante patente. Então, o Alckmin está tentando fazer o que ele pode no Ministério do Desenvolvimento, chamado MDIC, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a Marina na área ambiental, a Simone, Planejamento e Orçamento. Então, dito isso, eu acho que o governo Lula tem uma grande vantagem, tem que ser reconhecido por isso, que é o fato de resgatar a relação com o legislativo, que o governo anterior simplesmente delegou e falou, olha, quanto é que custa fazer a negociação? É 40 bi de emendas? Tá bom, orçamento secreto, etc. Não que tenha sido algo deliberado do executivo da época, mas o fato é que isso é que norteou, ou foi a principal diretriz das negociações com o Congresso. Muito ruim. O que nós temos agora é o executivo retomando as rédeas dessa negociação, dentro de uma lógica do chamado presidencialismo de coalizão, que é custoso mesmo. Era custoso com o Fernando Henrique, era custoso com a Dilma Rousseff, que não soube fazer política e perdeu o governo, era custoso com o Temer e é custoso com o próprio presidente Lula. E era com o Bolsonaro também. Legal. Eu só acho diferente um pouco desse governo e que era esperado o Lula 1, Lula 2, que fez a política, que foi lá no Congresso, que chamou o parlamentar, que veio pra cá, ó, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Paz e amor, Lulinha, paz e amor. Exatamente. Não é nem um Lula 3. Não? Isso. É diferente. É uma forma de governar diferente, é dando mais certa confiança e credibilidade para outros que são os delegados pelo Lula. Eu acho que é mais que estão na linha de frente mesmo. Celso, tua avaliação. Eu acho que passaram-se 20 anos e tanto o Lula quanto o PT não evoluíram, não cresceram, não viram as mudanças. A gente estava discutindo até com salto isso. É o que você falou um pouco isso. 20 anos atrás era uma coisa, hoje é outra. E aí ele tenta manter as mesmas propostas que naquele momento até deram certo. E aí fica-se, de novo, o mesmo. Vamos fortalecer os sindicalistas, volta-se isso, volta-se aquilo. E você fala, peraí, cara, olha o passado. Já foi. Olha um pouco para trás. Assim, acho que a retórica, em diversos momentos, foi muito ruim. Mas a prática se mostrou muito melhor do que a retórica. E vou dar alguns exemplos, né? O arcabouço fiscal, como o próprio Salto já comentou diversas vezes, né? Não é arcabouço nota 10, mas mal ou bem foi colocado um limite para a expansão de gastos. Número 2, havia toda a discussão com relação à meta de inflação e, no final das contas, foi mantida a meta em 3%. Número 3, discordemos ou não da reforma tributária, foi encaminhada uma reforma importante, apoiada pelo governo. Mal ou bem, a ala ponderada na figura do Haddad prevaleceu no governo. Assim, a retórica de início do governo foi muito ruim, mas a prática se mostrou muito melhor do que a retórica. Na área da economia. Na área da economia, mas dito isso, é um partido dos trabalhadores. Então, assim, querer imaginar que um partido vai defender uma agenda liberal, assim, parece assim. Mas ele faz concessões importantes. Mas se o arcabouço... Você citar um Haddad aqui, você citou, Sérgio, e a gente recebeu recentemente algumas pesquisas sobre a avaliação do Haddad como ministro. E a gente vê uma queda muito grande na aprovação do mercado mesmo em relação ao nome do Fernando Haddad. Essa lua de mel acabou, Sérgio? Acho que não acabou. Eu acho que a incerteza está grande. E qual é a grande incerteza? Ok, o arcabouço fiscal está definido, mas como é que vai ser a execução da política fiscal? Inclusive, foi algo que entrou agora no comunicado do Copom.
Então, é um ajuste fiscal muito baseado no lado das receitas. Há uma grande dúvida no mercado com relação assim, a execução da política fiscal no sentido de você conseguir arrecadar o que o governo vem prometendo. Mas, assim, eu acho que o Haddad até agora cumpre um bom papel. Ele se contrapôs às alas mais radicais do governo e toda a ação dele vem sendo no sentido de buscar, sim, um equilíbrio fiscal, de não partir para uma heterodoxia. Portanto, eu acho que, nesse momento, acho prematura essa avaliação mais crítica com relação a ele. Vamos aguardar os resultados. A expectativa, até falou-se muito sobre o Meirelles, né? A gente, acredita no Meirelles, vem um Haddad que tinha uma percepção antes do mercado. Antes um Paulo Guedes, né? Negativa. E foi uma surpresa positiva. Mas até nesse presidencialismo que, conversando uma vez, entrevistando o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, ele falou que não é presidencialismo de coalizão, é de cooptação. Você precisa cooptar, precisa trazer mesmo, e o segundo mandato dele foi muito isso, a dificuldade dele de governar. É a mesma coisa aqui. Já houve mudanças de 2 ministérios, concordo com a parte econômica, está melhor do que o esperado. Bom, eu queria iniciar aqui um tema que a gente sempre discute bastante, e até foi uma das perguntas, Sérgio, que a gente recebeu da turma que nos segue e segue o Quem Paga a Conta. Por que a gente fala tanto de Selic no programa? E nesse gancho eu queria que você comentasse a última decisão do Copom. Bem, primeiro que essa decisão era amplamente esperada, era quase um consenso do mercado que o Copom iria reduzir a Selic para 12,75. Toda a discussão agora é se há espaço ou não para intensificar esse ritmo de ajuste, se o Copom vai poder acelerar o ritmo para 75 bases ou mesmo 100 bases mais à frente. E mais importante do que isso, né? Qual vai ser a taxa Selic terminal? A gente vai conseguir voltar para a taxa Selic de um dígito? Ou o Banco Central vai ter que parar antes? Nossa expectativa até o final do ano que vem, um dígito de 9%. Na casa de 9%. Assim, a gente vê, como o André vem até acompanhando com lupa, o processo de desinflação vem avançando, o nosso juro real está muito elevado, a atividade tende para frente a mostrar sinais de moderação, assim como o mercado de trabalho. Então, não tem por que a gente continuar com uma taxa Selic tão contracionista. Aqueles 3,75 que a gente tinha até há pouco tempo era um patamar exagerado. E esse atual ainda é um juro assim, muito puxado. Então, a gente não está aqui defendendo que o Banco Central parta para uma política monetária muito agressiva, expansionista, mas que caminhe para um patamar ainda levemente contracionista, que seria algo entre 9% e 9,5%. Eu queria só tocar num ponto, porque muita gente, a gente fala Selic, 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 mas o quanto a Selic pode afetar ou não a parte de crédito. E no nosso evento do Warren Hanna institucional, foi muito interessante. O Roberto Campos falou sobre isso. O presidente do Banco Central, essa mensagem foi muito importante. Tem que cair a Selic, porque o crédito vai cair do rotativo. Ai, meu Deus do céu, não vai cair o crédito do rotativo. Por quê? O nosso nível de recuperação de crédito é abaixo de 20%. É Zimbábue que ele apresentou lá. Então, simples. Se você vai emprestar o dinheiro para alguém, se tem um risco de você recuperar só 20%, você não vai emprestar, você vai cobrar um juro muito alto para valer a pena aquilo. Então, isso é muito importante, que isso é educação financeira. Então, as pessoas não entendem. Nos Estados Unidos é mais de 90%. Então, o crédito é mais baixo. Quando você tem um nível de recuperação muito pequeno, você cobra-se mais juros. Então, não tem, né, porque a Selic cai, que, consequentemente, na sua ponta, você vai conseguir comprar algo financiado, se não tem garantia, ou a garantia é muito baixa, por um juros menor. Então, que fique isso só de exemplo. Mas o Celso citou o caso da recuperação judicial. Deixa eu citar um exemplo importante. No início dos anos 2000, foi permitida a utilização da alienação fiduciária para os financiamentos imobiliários. Qual foi o resultado? A taxa de juros no financiamento imobiliário despencou. Isso permitiu um grande crescimento do setor. Então, assim, a gente fica muito preocupado, assim, às vezes, com a taxa básica, mas uma série assim, de melhorias que podem ser feitas e aprimoramentos da estrutura do mercado financeiro brasileiro para que a taxa do consumidor final decline. Vamos em frente aqui, e eu queria colocar na mesa aqui, Celso, Argentina. Javier aí, o grande favorito, ganhou as prévias, se aproxima da eleição na Argentina, e falando que não vai ter muita conversa com esse governo brasileiro aqui e com China. Qual que é o impacto que pode gerar aqui para nós, dado que a Argentina é um dos principais parceiros econômicos aqui no Brasil?
Primeiro que eu acho que é muito mais retórica. Ele fala isso, né, até com quem que ele está falando e para quem ele está falando, porque ele quer ser oposição. A outra é, eu não negocio, como ele fala, com comunistas, China. Ele não fala que ele não negocia com o Brasil, ele não negocia com o Lula. Com a China, ele citou o país. Aqui ele cita nominalmente o atual presidente. Não dá. Pô, a gente tem que lembrar, voltar atrás na época do Collor, né? Na época das carroças, de Alto Latina e tudo mais. Uma melhorazinha foi Alto Latina. Foi quando foi liberada a importação de carros, e isso melhorou muito. E a gente passa pelo processo de concessão, privatização de empresas, seja Vale, telefonia, tudo foi melhorando. Não dá para viver à margem e não negociar. A gente que escoa carros produzidos na Argentina vem para cá, e assim vai. Não existe isso de você viver fechado, não negociar. Pô, com a segunda maior potência que eu estou falando, aí China e Brasil, que a gente está falando de América Latina. Mas aí respinga ou não respinga no Brasil? Acho que a grande dúvida é essa. A gente vê alguns gestores, por exemplo, falando da compra de peso. O peso poderia se valorizar, o peso argentino, tão depreciado em relação a isso ou não, mas é muito mais retórica. No primeiro momento pode ser negativo, mas depois não tem por que ficar fechado em relação a isso. Sérgio Goldenstein. O ponto, assim, respinga muito pouco. Assim, hoje, quando a gente olha a corrente de comércio Brasil-Argentina, é muito menor do que ano passado. Então, hoje, quando você olha a pauta de exportações do Brasil, o que é importante? Estados Unidos, China, a zona do euro. A Argentina é muito menor do que já foi. Então, assim, acho que me preocupa o que acontece na Argentina em particular, porque é um extremista, e é muito ruim quando um extremista, seja de esquerda ou de direita, né, assume um governo. Mas, dito isso, não sei o que ele vai fazer, se a retórica é diferente da prática, respinga pouco no Brasil, né? E se eles partirem... Pode ser o rabo abanando o cachorro. Não vai. Não. Acabou essa história. O Brasil acho que está bem estabelecido, as instituições são sólidas. Então, o Brasil, ele anda sozinho. Eu acho que ele não anda em relação ao seu vizinho ali, Argentina, como foi no passado. Esse é um ponto interessante, André, porque quando a gente olha os Estados Unidos e a gente olha principalmente para a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, está no maior patamar desde 2007, né? E aí eu acho que tem um perigo aqui, quando a gente olha para lá, no principal parceiro junto com a China, e aí o Fed promete uma redução de juros em 2024, mas se o Fed demorar para baixar os juros lá fora, pode feder aqui, Sérgio? Não, esse é o problema recente, né? O Fed feder. Assim, o que vem afetando os mercados no período recente é a alta das taxas de juros de longo prazo dos Estados Unidos. Qual o temor que vem crescendo no mercado? A percepção que o Fed pode demorar para reduzir a taxa básica de juros. Mas não é só isso, né? É uma combinação de fatores, né? Então é um Fed mais hawkish, mas ao mesmo tempo há um déficit fiscal muito elevado nos Estados Unidos, então a gente tem que emitir um volume muito grande de títulos para financiar esse déficit. O Fed vem reduzindo o balanço. E aí, qual o problema? Uma taxa de juros tão elevada lá fora, isso gera um ambiente de menor apetite a risco em mercados emergentes. Só uma coisa, o Fed hawkish, acho que quer dizer que o Sérgio quer dizer que ele é o Fed duro, o Fed muito firme em relação, olha, eu vou deixar a taxa de juros mais alta por mais tempo. E a economia é o que a gente está chamando, e que vocês devem ler no jornal, o no landing. Ela não está estabilizando, ela não está pousando, ela está ainda decolando. Né? Ela porque os dados recentes, né, mostram o quê? Uma atividade ainda forte e um mercado de trabalho muito resiliente. A taxa de desemprego está muito baixa lá. E aí isso gera uma resistência da inflação em desacelerar. E qual é o ponto, então? Com taxas de juros lá fora muito elevadas, isso aumenta a atratividade da renda fixa nos Estados Unidos e reduz, então, o apetite a risco em mercados emergentes. Então, quando a gente olha o que aconteceu com o real no período recente, com a parte longa da curva de juros, com o Bovespa, inclusive, não foi só no Brasil, aconteceu em todos os mercados emergentes, o menor apetite a risco em função dessa elevação bem relevante das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos. O juro lá fora muito alto, o que acontece? É o chamado flight to quality. Sempre tem um termo em inglês bonito para explicar as coisas. É quando o capital migra para um lugar de menor risco, que é o emissor da moeda de reserva internacional, o dólar. O que Os pode Estados Unidos. Então, quando a gente tem uma taxa de juros muito alta lá, e esse é o risco. É por isso que a gente está vendo o dólar se apreciar. Se essa taxa ficar muito alta, o Banco Central vai ter que pensar 2 vezes antes de continuar
ou de acelerar esse ciclo de redução aqui dentro. Vou te contar do salto, né? Porque, assim, eu acho... Claro, porque tudo... Claro, vamos Tá debater. falando aqui um ex-diretor do Banco Central discordando, hein? Eu acho O que assim, ex-secretário da Fazenda de São Paulo. Opa, o nível tá alto. eu acho que esse controle de capitais não funciona, né? Hoje, quando a gente olha a situação de fluxo cambial para o Brasil, é um ambiente positivo, porque o fluxo comercial vem sendo bem superior ao fluxo financeiro, que está negativo, mas nada muito relevante. O volume de capitais de curto prazo no Brasil não é tão grande como foi no passado, como era na década de 90. Então, o real depreciou não por uma fuga de capitais, é porque o dólar se valorizou globalmente. Então, não tem sentido o peso mexicano, todas as mais emergentes se depreciarem e o real ficar parado. Mas o real, inclusive, teve uma performance relativa melhor do que a maioria das moedas emergentes. Ou seja, mas assim, ó, a performance relativa é melhor. Então vamos lá, falar o quê? O real se valorizou mais ou menos que México, Colômbia, peso chileno. Então assim, acho que a gente tem que colocar em prática o porquê que o real ele está indo melhor ou pior do que as moedas emergentes, que são os nossos pares, que é o que você está falando. São várias razões. Primeiro, o fluxo comercial está gigantesco no Brasil, muito em razão do setor agro pujante. Número 2, a atividade no Brasil vem surpreendendo para cima, e a moeda é sempre muito relacionada com a atividade. Terceiro ponto, nós temos contas externas sólidas. Então, a gente tem um pequeno déficit de conta corrente, que é mais do que financiado por investimentos diretos, um volume muito grande de reservas cambiais e uma dívida externa pública pequena. Então, as nossas contas externas são mais sólidas do que de outros mercados emergentes. E ainda um juro muito elevado, né? Então, assim, é uma combinação de fatores que justificam o real ter uma performance relativa melhor do que a média das moedas emergentes. Mas quando a gente olha para a Bolsa, né, descontado aí o cenário que você falou de Turquia, Rússia, principalmente, e outros pares que nesse momento fica disparelho a gente comparar por questões muito específicas desses países, mas quando a gente olha para economias mais sólidas, principalmente os Estados Unidos, as bolsas lá fora na Europa, como é que está se saindo o nosso Bovespa? Múltiplos muito mais elevados nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Então, hoje, quando a gente compara o Ibovespa, né, principalmente da Bolsa Brasileira com os Estados Unidos, a gente está muito mais barato quando a gente compara o que a gente chama de preço sobre lucro, que nada mais é do que o valor de mercado sobre o lucro das empresas, seja ele atual ou projetado. Então, nesse nível, é extremamente atrativo o Ibovespa. A gente está num patamar extremamente atrativo que chama atenção. Mas o Celso tocou um ponto assim, pensando aqui em Ibovespa também, algo que prejudicou muito o índice no período recente foi o nível elevado do CDI. Na medida que o CDI se aproxime de um dígito e chegue a um dígito, a gente pode observar no futuro o retorno de alocações de renda fixa para renda variável. Porque com o CDI que a gente tinha de 3,75, era racional você ser conservador, Claro. ficar no CDB, LCI, LCA. Não há Cristo que aguente 13,75. Então era um custo de oportunidade muito elevado. E a gente chega numa Selic de 9%, acho que um movimento natural vai ser uma maior alocação em renda variável devido a essa migração de renda fixa para a Bolsa. Eu acho legal porque o Sérgio está colocando, interessante, fica mais fácil para as empresas que tinham uma dívida a 3,75 e essa dívida está diminuindo o custo dela. Assim como para o próprio consumidor, que vai lá, pega um crédito para comprar um produto, um financiamento, e essa dívida vai diminuindo conforme a taxa, né, que está desacelerando. O problema é que essa dívida não diminui nunca, porque o spread bancário é gigantesco. O que é que explica você ter uma taxa básica de juros de 13,75, agora de 12,5, né? 12,75. 12,75, e uma taxa de juros no crédito pessoal de 10 vezes mais do Mas foi o que o Celso comentou. No Brasil, porque a inadimplência é alta. Não, Conversa mole. Não é conversa mole. Você não tem mecanismos eficientes de recuperação judicial. De garantia. O crédito é muito mais inseguro do que em outras partes do mundo. No setor imobiliário, no qual há alienação fiduciária, a taxa é muito mais baixa. Mas o restante você não consegue. Então, assim, tem um risco de crédito no Brasil muito mais elevado do que em outros países. E acaba que é por isso que a gente fala, Nós já melhoramos 9% muito é nessa alto ou é agenda, baixo? Né? Não 9% melhorou? é alto ou é baixo? 9%? Exato. Ainda é Se alto. chegar lá, ainda é alto, porque a Selic né, a taxa de juros que o consumidor ali, as pessoas, a economia, ela tá, que é isso que o Sérgio tá falando, e o salto, ela tá vivendo, é muito mais alta do que o 9. Então acho que esse é o ponto, né, Felipe? Do 13,75 ou 12,75 ainda é maior. Que o Sérgio falou de garantia do setor imobiliário para o consumidor final, também houve uma melhora
para as incorporadoras, porque antes, cara, a gente tem no Rio de Janeiro Torre Ataíde-Villa, algumas outras, que o cara pegava dinheiro de uma obra, botava dinheiro em outra. Se alavancava. Era errado. Aí foi criado o quê? SPE, Sociedade de Propósito Específico. Então, o dinheiro que é destinado para uma obra específica de um para aquela edifício, obra. é só para aquela, não pode se misturar. No passado se misturava. Então, houve esse... Segregação de risco, né? Isso. Pois é. Então, houve uma melhora em relação a isso. São as micro-reformas que a Andréa destacou. Ah, são pequenas, mas isso ajuda e você precisa de garantia. Voltando aqui, Sérgio, à reforma tributária, se fala muito na taxação dos dividendos, na offshore, enfim, séries de novas linhas aí que esse governo quer criar para justamente poder cumprir todas as metas, o déficit que se fala muito e tudo mais. Mas não é a hora do governo olhar para os próprios gastos ao invés de aumentar taxação? E eu estava acompanhando alguns economistas aí consagrados até questionando também se a obrigatoriedade em saúde e educação, né, poderia ser talvez reavaliada e mexida para ter uma arrecadação um pouco mais liberal ali para o governo poder cumprir tudo que precisa nesse sentido do déficit. Primeiro ponto, essas medidas não fazem parte da reforma tributária. São medidas de arrecadação com o intuito de você conseguir chegar a um salário primário mais equilibrado no próximo ano. Mas vamos lá, tributação de fundos exclusivos offshore é justiça tributária, né? Então, por que essa falta de isonomia na tributação de aplicações financeiras? Isso eu acho justo, tá? Agora, ao mesmo tempo, assim, chama assim a atenção, eu acho que é errado um ajuste fiscal todo baseado no aumento de receitas. Então, acho que o grande problema que a gente vem vivendo agora na política fiscal é a falta de ênfase no corte de despesas. Nenhuma medida foi tomada nesse sentido. Todo ajuste é via aumento de receitas. E eu acho que você poderia, sim, recorrer aos dois lados. Ok, tem algo no lado da receita que a gente pode incrementar, tem injustiças tributárias que a gente pode corrigir, mas o Estado brasileiro é ineficiente. Tem gordura, sim, para ser cortada. Isso o governo não fez. Felipe. Eu acho o seguinte, é fácil falar e difícil fazer, porque a Constituição Cidadã, Constituição de 1988, Obriga. ela diz que o Sistema Único de Saúde tem que ser integral e universal. Algo que eu sou a favor. Você e eu nessa mesa temos o mesmo direito ao acesso ao sistema de saúde que a pessoa que organizou esse espaço para a gente poder estar aqui hoje. É uma escolha que nós fizemos em 88. Se você quer mudar isso, você tem que fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, uma nova Assembleia. E para isso você tem que convocar pessoas em número suficiente para conseguir fazer isso, o que é muito difícil. Então, dito isso, qual é a regra fiscal que a gente pode ter que seja compatível com a Constituição Cidadã de 1988? O arcabouço fiscal, nesse aspecto, tira nota 10. No aspecto geral, se fosse eu lá, o ministro da Fazenda, teria feito uma coisa mais dura do lado da despesa. Agora, existe uma regra de gastos. O gasto não poderá crescer mais do que 70% da variação passada da receita líquida de transferências para estados e municípios, descontada a inflação. Se a receita crescer 2, 70% de 2, 1,4. E existe um limite máximo de 2,5% e um piso de 0,6%. Isso é muita coisa. O mercado não percebeu porque não faz conta. Muita gente, os especialistas em contas públicas fazem. Mas o problema é o seguinte, a despesa cresceu de 2004 a 2011, 4,9% em termos reais. Mas, Felipe, pera. Muito. O mercado por conta de reagiu despesas a isso, de pessoal, Felipe. de despesas de previdência, de gasto social, de subsídios, de subvenções, de gastos obrigatórios. O mercado entendeu Agora, o que nós estamos fazendo é o seguinte, calma. É o que você fala, Deixa ele eu terminar. estabiliza a dívida no longo prazo, a taxa Esse é o problema. No longo prazo, antes disso, a dívida sobe. Prazo, lembrou Todos estaremos Nova Keynes, né? Parece qual São é a sua Paulino comemorando a Meu Copa do ponto é o Brasil. seguinte, o arcabouço fiscal vai levar a dívida a 90,1% do PIB até 2032. Vai crescer mais do que Se não fosse o arcabouço fiscal, não é? iria para 103% do PIB. Mas o que você os prefere? 4 anos de Não, Dilma mas, não, espera.
o que você prefere? Mas aquela alternativa não era essa. Não, o que você prefere, André? Não, deixa eu responder, André. Você prefere 90,1 ou 103? Não, mas aquela alternativa não era 103. Você prefere o abismo ou você prefere ver a Mas você prefere o teto de gastos? Exato. Então vai lá, se candidate a deputada constituinte e faça uma nova Constituição. Não é assim que funciona. Não é Calma, assim que funciona. Eu acho que havia, assim, alternativas intermediárias, né? Não é, não vou fazer nada, a única alternativa era esse arcabouço. Você tá colocando o abismo. Eu acho que o ponto não. Acho que não. Não, peraí, O teto de gastos. Pela O teto de gastos. ordem, relator. Ministro, pela hora. Deixa o André Ministro, responder. pela hora. Por que Sérgio o teto de Bonestar. gastos não deu certo, Sérgio André? Bonestar. Não, mas André, eu tô perguntando, não é Sérgio? O teto de gastos não deu certo, porque veio a pandemia. Conversa mole. Não, Eu sei os números do A cor. gente nunca sabe. O gasto da pandemia foi A 520,9 gente bilhões de nunca sabe- reais. A gente nunca sabe o que teria acontecido se não tivesse, porque não teve Conversa mole. essa opção. vamos lá, o teto era inexequível. Isso não significa que a única alternativa era esse arcabouço. Eu acho que a falha desse arcabouço, a principal, não tem nenhum mecanismo mais duro de controle de despesas. E segundo, os mecanismos de enforcement são fracos. Então, os gatilhos, tem alguns gatilhos que são acionados, mas assim, é algo fraco com relação ao controle futuro de despesas. E eu acho que poderia ser mais duro com relação a isso. Celso Plácido. Sabe o que é interessante? Aqui na mesa, tanto André e o Sérgio divergiram em relação à reforma tributária, estão divergindo em relação ao arcabouço também. Na reforma tributária, eles são mais otimistas. Chama-se consistência. Em divergir. E lá do arcabouço eles são, né, contra, mas do lado da reforma eles têm uma opinião mais positiva. Diferente do Felipe. que Então, tem uma- Não diga. É isso que eu estou falando. Da reforma tributária eu também tenho uma visão mais otimista. Do arcabouço, né, eu tenho mais pessimista, e do arcabouço uma visão mais otimista em Você relação tá mais pro lado do a eles. Felipe Salto, então. do Felipe Salto. Por isso vocês estão sentados um do lado do outro, né? Calma. Cara, Por isso, que absurdo. certeza. E isso só mostra que ponto que eu quero chegar a isso. Isso é o nível de incerteza. Se a gente numa mesa com pessoas que têm um conhecimento técnico, que pesquisam, que o trabalho é esse, se elas divergem em relação a governo, atitudes, reformas, imagine isso para fora. Isso só mostra que, na hora de investir, o cuidado que o investidor tem, a diversificação, a importância de ouvir que, como você bem citou, economia não é exato. E para encerrar aqui nosso jantar do terceiro episódio, Andréia, a gente teve no primeiro e no segundo episódio mais de 1 milhão de participações, de visualizações, somado todas as plataformas do nosso Quem Paga a Conta. E eu queria que você contasse aqui para nós os haters que apareceram, né, falando justamente, principalmente da questão da meta da inflação. Como é que foi isso? Instagram, pessoal falando contigo no LinkedIn, também, enfim, outras formas de contato contigo sobre esse assunto. Exatamente, Pauli. Foi uma surpresa para mim chegar, né, me acharem e aí colocarem várias questões interessantes, que acho que não veio, de certa forma, né, superficial. Então, a gente debateu muito no meu Instagram sobre meta de inflação. E a pergunta era, foi bom ter mantido a meta em 3%? O Brasil consegue suportar 3%? E mais que isso, né, acho que vem muito a questão do governo. Então, este governo, que ele tem uma transferência de gasto maior, ele consegue entregar a meta de 3%? É factível isso, que foi votado no CMN em junho deste ano? Então, a gente teve ganhos, né, no lado econômico, que a gente atribuiu aqui, eu concordo com a opinião do Sérgio, de que o Fernando Haddad conseguiu entregar a meta de 3%, mas, ao mesmo tempo, acho que até os nossos ouvintes, eles colocam, mas a gente consegue entregar uma meta de 3%? Acho que essa é a grande questão. E o que a gente debateu muito, e eu tentei colocar, ele é assim, olha, vamos olhar para os nossos pares, vamos olhar para México, Chile. A gente tem meta factível com os 3%? Sim, nós temos. Então, olhando os nossos pares, acho que a gente consegue entregar. Obviamente que olhando para o passado, e o economista sempre gosta de olhar para o passado, fala assim, mas a gente consegue entregar 3%? A gente já entregou em algum momento?
Então, acho que o ponto é, a gente entregou, mas sim, quando a gente teve uma oferta abundante, principalmente vindo do lado de alimentação, de comida, que ajudou a inflação ir para a meta, mas ao mesmo tempo a gente não entregar os nossos pares ou o que a gente é relacionado, o que entregam, acho que é uma grande perda para o país. Então, eu concordo que a meta foi bem estabelecida como 3%, teve um aperfeiçoamento com o sistema de meta, que agora ele é contínuo, né? Ele vai olhando continuamente se a meta está sendo entregue a 3%, e não exatamente o ano calendário, porque se você teve um choque exógeno, né? Choveu muito lá no Rio Grande do Sul, e aí afetou a produção de grãos lá. Você tem um choque na inflação e não dá tempo do ano calendário disso ser revertido. Só para lembrar, no início do governo, houve críticas por parte do Lula, de outros membros do PT, a meta de 3%, chegaram a defender uma meta de 4%, 4,5%, e qual seria a consequência se isso tivesse ido adiante? Se subisse a meta para 4,5%, o mercado ia precificar 6%. Porque qual seria a percepção? Aí esse é o governo... Não vai cumprir. Leniente com a inflação. Acha o seguinte, olha, eu vou colocar uma meta de inflação alta para poder reduzir a Selic de forma mais rápida possível, e isso vai estimular o crescimento. Mas qual é o grande problema, né? Se você é percebido como leniente, a expectativa de inflação fica desancorada. E isso acaba virando uma profecia autorrealizável. Porque se você acredita numa inflação mais alta, isso vai virar verdade. Então, quando o governo, no final das contas, opta por 3%, o resultado foi que o mercado passou a acreditar, não só o mercado, como o setor real, numa inflação menor, e isso, na verdade, ampliou o espaço para o Banco Central iniciar o processo de redução da taxa de juros. E o que existe no Brasil que justificaria ter uma meta de inflação tão mais alta do que outros mercados emergentes, como o André mencionou, como o México e Chile? E o tempo vai dizer se esse governo vai sim conseguir executar ou não. E assim a gente encerra o terceiro episódio do Quem Paga a Conta. Meus amigos, muito obrigado. O Quem Paga a Conta é um conteúdo original da Warren Investimentos. Deixamos aqui o nosso agradecimento especial à Gran Cru pelo oferecimento dos melhores vinhos da noite. Eu sou Luiz Pauli, apresentador do programa e também CIO na Warren. Espero você no próximo episódio. Até lá!